há uma explicação no próprio texto. Sim. Ele fala assim, o mar... Eu não vou achar o texto. Tem um texto que explica. Mas ele fala, o mar é multidão de pessoas. Exato. Eu acredito que é uma marca literal. Fala pessoal, como vocês estão? Graça e paz. Hoje nós queremos falar sobre essa temática, né? A marca da besta, né? E ali foi mencionado até a respeito do Papa, gente. Olha só, vamos acompanhar e já peço a você que vai deixando a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho das notificações. Dito isto, vamos acompanhar então aí o vídeo. E a sua opinião, você ouvinte, você pode mandar para cá. O que você entende lá de Apocalipse capítulo 13? Você acha que essa marca é literal, não é literal, tal? Como é que você entende? Bom, o pastor Luciano, ele explica as razões, né? Uma delas é que a pessoa sem a marca não pode comprar, não pode vender e tal. Logo tem que ser alguma coisa que a pessoa enxergue, que haja algum tipo de contato visual. Por outro lado, o pastor Alex mandou aqui o Thomas Lee Osborne, né, o T.L. Osborne, falando aí a respeito da ideia de ser figurado, porque muitas coisas de fato no Apocalipse são figuradas, nisso todos nós concordamos, mas é tudo figurado, é tudo, então não dá para deixar tudo como figurado, também não dá para deixar tudo como literal, verdade, porque verdade. A lógica, né? Até a lógica não permite, não precisa nem ser estudioso, ou exegeta, ou escatologista para entender que não dá para colocar tudo como figurado ou tudo como literal no Apocalipse. Então, é uma escolha difícil. Volto aqui a palavra para o pastor Alex. Então, o pastor Luciano, meu amigo, servo de Deus, já falou algo muito importante. O Apocalipse, ele é muito figurativo, né? Algumas coisas ali, ou a maioria das coisas em Apocalipse, elas são muito figurativas, até porque trata-se de revelações, né, do tempo do fim, revelações ali do milênio e tudo mais, né? Então, o Apocalipse, ele não pode ser encarado de forma tão somente literal ou também tão somente figurativo, né? Embora alguns estudiosos, por exemplo, você pode pegar Martinho Lutero, né, e Agostinho, que segundo eles, a forma mais segura de se interpretar a palavra de Deus é a literal. Porém, em alguns textos nós sabemos que precisa-se de utilizar da figura, né? Só para situar aqui os internautas, e eu vou fazer uma pergunta para o pastor Luciano. É bom lembrar o seguinte, gente, que em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 18, aparece ali duas figuras enigmáticas. Primeiro, a besta que veio do mar, que é o anticristo, que representa um sistema político-econômico, e a segunda besta que veio da terra, que é o falso profeta. Então, representa um sistema religioso. Então, no versículo 16 e 17, aparece o substantivo neutro caragma, que é um sinal. O pastor Luciano já falou muito bem, né? Significa um selo ou impressão. Essa palavra caragma era utilizado para selos imperial, selo de animais, escravos ou moedas romanas, como o pastor Luciano falou muito bem. Mas o seguinte, o Osborne vai falar, por exemplo, que a prática, essa palavra 666 está muito ligado, por exemplo, a uma prática antiga conhecida como gematria. Estava baseada no fato de que as letras do alfabeto eram também usadas como números de cálculos. Então, por exemplo, na minha opinião, a marca da besta ela é simbólica, porque é preciso destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, pela descrição de Apocalipse, a marca da besta está associada ao nome e ao culto ao anticristo. Outro ponto, a marca da besta identifica os seus seguidores, é um tipo de posse, tá? Submissão e entrega e sua ideologia anti-Deus. Outro ponto importante é a marca da besta está em contraste com o selo de Deus e do Cordeiro. Nesse ponto aí, a partir então dessas descrições, na minha opinião, a marca da besta é simbólica, a marca é posta na mão direita ou na testa, a testa simboliza a mente, entendimento e compreensão das pessoas, enquanto que a mão representa a atividade, ação e ocupação. Essa é uma tese, por exemplo, defendida pelos biblistas Fritz Heinecke, por exemplo, e que é Rogers, que são especialistas no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu entendo que a marca da besta ali, ela é simbólica, por quê? Porque o pastor Luciano falou que entende que é literal. Então, pastor Luciano, no capítulo 7 da Apocalipse, versículo 7:3, fala que Deus marcou os seus justos com o nome do Cordeiro na testa e o nome de Deus na testa. E o capítulo 14 diz assim, versículo de Apocalipse diz assim, Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome de Deus, né? O nome de Jesus e o nome do Pai. Essa mesma palavra caragma aparece ali no texto também, ou também
no Apocalipse 13, versículo 18. Na sua opinião, pastor, se o senhor entende que essa marca, ela é literal, o senhor aplica também essa mesma literalidade também Apocalipse 7, versículo 13 e 14, versículo 1? O senhor entende também que aqui é literal também ou não? Obrigado, pastor. Eu achei uma excelente pergunta. Eu penso que eu posso estar enganado. Essa palavra caragma, ela não aparece em Apocalipse quando fala acerca dessa marca dos justos. Se não me engano, ali é signo que parece, é sinal. Eu posso depois até conferir. Você tem razão. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque então é sinal, é diferente. O haragma, que vocês estão citando com K, essa palavra ela aparece lá no capítulo 13 e no capítulo 14. Exato. Mas não no 7. Exato. No 7 é sinal. Sim. E João não tem confusão com isso. Porque João, quando ele escreve o evangelho, ele usa, e assim principiou Jesus, os seus sinais. Então são palavras diferentes. Eu não aplico a mesma compreensão. O que eu aplico, e eu até agradeço pela pergunta, onde eu aplico? O anticristo, entre as suas manifestações, estávamos até conversando fora do ar, ele se coloca no lugar de Cristo. Ele imita Cristo. Ele parece com Cristo, porém não é Cristo. E o que nós temos ali é de fato Cristo selando os seus, isso está lá em Apocalipse, e o anticristo ele copia. Exatamente. Ele copia. Então é daí que vem a ideia, a noção de que é literal. É daí que eu tiro essa noção. O senhor entende então que esse selo é literal, o nome na testa de Deus é literal. Só deixa eu concluir aqui meu raciocínio. Deuteronômio capítulo 6, ali fala sobre os judeus que carregavam também, eu creio que é Tefilim, aquela caixinha, né? Que eles colocam aqui e na mão esquerda no caso. O que tem ali? Ali tem o chamar. É isso mesmo, né, pastor? Chamar. Isso, exatamente. É exatamente isso que o anticristo ele faz. Quando a gente faz a leitura em Apocalipse 13 e ali aparece essa palavra, ela mostra que é literal. Porque a Deuteronômio 6 é literal. Que eles colocavam na testa, que eles colocavam na mão esquerda. Hoje, né? Até hoje, exatamente. Aquele que eles colocam na porta, o mezuzá. Exatamente isso. Eles estão fazendo de forma literal. E é por isso que penso eu que o meu fundamento faz sentido, porque aqui o anticristo ele faz uma cópia. Ele usa esse sinal também. Ele vai usar esse sinal literal também. Ok. Vamos lá, pastor Alex. Então, o pastor Luciano está dizendo então que apesar do termo grego ser diferente, o senhor está dizendo então que esse sinal, que esse selo na testa, né, no nome de Deus e de Jesus é literal então. O senhor entende que é literal, que vai estar ali literal no justo, na grande tribulação? O senhor entende que é literal esse selo? Ali são expressões diferentes. Né? Não, então, ótimo. Mas esse selo no justo ali, no povo de Deus ali na grande tribulação, é literal ou é simbólico? Nesse sentido, ele pode ser tanto literal como simbólico. O que não cabe no meu ponto de vista, vamos trabalhar Apocalipse 13, é entender ali, pelo menos no meu ponto de vista, como simbólico. Mas no caso desse sinal, é uma expressão diferente. E João não tem confusão com esses termos, porque João ele usa os dois termos, né? Por isso que eu entendo que, de fato, pode ser literal ou não, mas no caso de Apocalipse 13 não tem como falar que é simbólico. Entender, por exemplo, como literal é um problema, porque o que acontece? A partir dessa interpretação, dessa literalidade da marca da besta, muitos estudiosos, muitas pessoas, por exemplo, identificam, por exemplo, essa marca da besta como sendo um dos imperadores romanos, né? Tem gente que fala que foi Nero, né? O anticristo ali é Nero, ou é o Papa, né? É o Papa, ou Mussolini, ou Hitler. Já tem cristão que fala, por exemplo, assim que, olha, se você tirar aquela eu esqueci o nome agora, né, da cabeça do Papa, tinha gente que dizia isso. O Solidel, né? Olha, lá vai ter o número 666, né, pastor Luciano? Então, por quê? Porque essa compreensão aí de uma marca literal é muito complicada. Por quê? Pelo aspecto literário de Apocalipse. Ele impõe dificuldade. O texto impõe dificuldade. Por isso que é importante, ao se aproximar do texto, cautela hermenêutica. Então, assim, por exemplo, então, se a gente entender, então, que a marca é literal, então, metáforas como, por exemplo, a besta subiu do mar, a besta é literal? É literal a besta? Então, mas aí nesse caso da besta que subiu do mar, há uma explicação no próprio texto. Sim. Ele fala assim, o mar, eu não vou deixar tem um texto que explica. Mas ele fala, o mar é a multidão de pessoas. Exato, vai explicar. Já fazendo a metáfora, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, por exemplo, da segunda besta, dos chifres,
né, do dragão. Quem é o dragão aqui? O dragão está no trono. Então, por exemplo, olha só. Então, um texto vem fazendo o quê? O próprio relato do texto literário, ele vai mostrando que é metáfora. Quando chega logo na marca da besta, nós vamos entender como também? Como simbólico, uma metáfora. Então, Mas é interessante, pastor, desculpe. Sim, não, fica à vontade. É interessante porque... Meus irmãos, olha, então está aí, esse aí foi o vídeo. O que você achou de tudo isso aí que foi falado? Você concorda com qual dos pontos aí, ou quais dos pontos você concorda, né? Você é aquela pessoa que acredita que o texto ali se refere da marca, literalmente uma marca. Alguns pensam, né, que será até uma tatuagem, ou você pensa que aquilo ali na verdade é uma figura de linguagem e que é apenas uma exemplificação de um sistema. Algumas pessoas acreditam que é um sistema, né, que a besta, por exemplo, vai ser um sistema e que a marca vai ser o que vai gerir todo esse sistema. Outros acreditam que é literalmente, né, a marca mesmo, um sinal na testa ou na mão direita. Outros já acreditam, algumas pessoas já fizeram até uma alusão de ser o chip, né, aquele chip ou código de barras. Enfim, o interessante em tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui é que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então, se vai ser na mão direita mesmo a marca literal, ou se vai ser na testa literal a marca, ou se é apenas uma figura de linguagem, porque as pessoas estarão ali sendo entregues a um sistema, seguindo um sistema, isso aí não é o mais importante. O mais importante é estarmos preparados para não sermos marcados pelo anticristo, né? Mas sim carregarmos em nós a marca, o selo da promessa da redenção eterna, né, do arrebatamento, você que acredita. E até vou trazer um vídeo também falando a respeito desse tema. Porém, importante é sermos salvos, porém, importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. O importante é, como diz Jesus, nós estarmos como as 5 virgens prudentes, né, que carregavam azeite na lamparina. E você, como eu falei, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui, a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.